calcule a área azul. Primeiramente, vamos entender que nós não temos um triângulo inscrito. O inscrito é quando ele está dentro, ele não está inscrito dentro da circunferência, tá? E tampouco circunscrito, quando ele inteiro está fora, ou seja, quando a circunferência está dentro dele. Não é esse o nosso caso. O primeiro ponto é, primeiro, vamos considerar aqui, ó, é claro que nós estamos tratando de um triângulo equilátero, tá bom? Ele é um triângulo equilátero. Isso significa que todos os lados são iguais, então todos os lados medem 10 centímetros. E nós não temos até então uma relação para utilizarmos ali para encontrar a área em azul. A área que está em azul é a área de uma circunferência menos a parte do triângulo que está aparecendo aí na figura, né? Que tem interseção com a figura. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é o seguinte, o que nós podemos aproveitar da figura que aqui está? Eu vou pegar aqui, ó, perceba aqui comigo. Lá em cima, nós temos um vértice, vou chamar esse vértice aqui de ponto A, um ponto qualquer. Esse vértice, quando ele é projetado na base do triângulo, ele irá formar obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Ele vai formar a altura, certo? Então, o que eu posso fazer agora é estabelecer a altura do triângulo. Então, eu vou utilizar aqui, através do Teorema de Pitágoras, e encontrar o valor dessa altura. Essa altura está aqui, ó. Perceba que essa altura compreende o valor de um raio mais o valor do outro raio, porque a altura compreende o diâmetro da circunferência. Então, eu vou utilizar essa parte que eu estou enxergando aqui para determinar a altura do triângulo. Lembrando que esse lado aqui de baixo do triângulo que foi formado, ele mede 5 centímetros, porque ele é a metade da base do triângulo. Então, eu vou trabalhar agora com essas informações. Eu vou retirar isso daqui um pouco e vou trazer para vocês aqui para tornar a visibilidade mais fácil. Então, olha só como ficou bom de você enxergar aí. Vou tirar esse 0 aqui, do 10, vou apagar de lá também. Então, vamos lá. Vou começar. A altura desse triângulo. Eu posso te dizer o seguinte, ó. A altura de um triângulo equilátero, ele é sempre L raiz de 3. Esse 3 aqui não ficou bom. L raiz de 3 sobre 2. Isso se você lembra, tá? Se você não lembra, o que você vai fazer? Você vai aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, porque nós estamos falando aqui de um triângulo, e esse triângulo ele é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele vai ter sempre um ângulo de 90 graus, e quando nós temos um triângulo retângulo e o ângulo lá de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser sempre a hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ótimo. Nós temos que a hipotenusa é um valor conhecido, porque é o lado do triângulo equilátero que mede 10 centímetros. Então, nós teremos aqui, ó, 10 ao quadrado, que é igual. Um dos catetos do triângulo nós já temos, que mede 5. Então, 5 ao quadrado mais o quadrado do cateto que nós estamos querendo encontrar. Esse aqui é um H, hein? Que é a altura. Então, vou colocar aqui, ó, a altura ao quadrado. Pronto. Então, aqui nós vamos ter 10 ao quadrado, que vale 100, é igual a 5 ao quadrado, que vale 25, mais o quadrado da altura. Vou transpor o 25 para o primeiro membro da equação e ele vem com o sinal trocado, não é isso? Então, vai ficar 100 menos 25, que é igual ao quadrado da altura. 100 menos 25 vai dar 75. 75 é igual ao quadrado da altura. O que eu vou fazer aqui agora? Para cancelar esse expoente 2, eu vou aplicar a raiz. Mas antes disso, olha para o 75. Eu vou fazer uma raiz. E eu sei que o 75 equivale a 3 vezes
25. Então, 3 vezes 25 é igual a o quadrado da altura. Só que como eu tenho aqui o expoente 2, eu vou aplicar raiz quadrada em ambos os membros. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3 vezes 25, que é igual à altura. E o 25 possui raiz quadrada que é 2. Então, a altura... É 2 não, é 5. Então, a altura será 5, que multiplica raiz de 3. 5 que multiplica a raiz de 3. Nós encontramos a altura. Aí você vai lembrar o seguinte. Se você já sabia a fórmula da altura do triângulo equilátero, você já poderia ter utilizado aqui. Por quê? Porque se o lado mede 10, você vai simplesmente substituir o 10 no lugar do lado do triângulo equilátero. Ou seja, você vai obter aqui que a altura do triângulo equilátero vai ser colocando lá o 10 raiz de 3 dividido por 2. E o 10 dividido por 2, olha só quanto vai dar? Vai dar 5. E aqui por 2 vai dar 1. Ou seja, nós encontramos aqui da mesma forma, o 5 raiz de 3. Beleza. Então, nós já temos a altura do triângulo equilátero, tá? Então, esse triângulo que está aqui, ele possui uma altura. E essa altura mede 5 raiz de 3. Pronto, nós temos essa altura. 5 raiz de 3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aproveitar aqui que nós já estamos aqui enxergando o centro da circunferência e lembrando que o centro da circunferência vai nos trazer aqui para cima e para baixo da altura, nós teremos o raio. Então, teremos o raio para cima e o raio para baixo, tá? E a medida desse raio vai ser, então, 5 raiz de 3 dividido por 2, porque é metade da altura. Ótimo. Então, essa parte aqui, ela já está pronta. Então, o que eu vou fazer? Vou guardar essa informação aqui, que é bastante importante para a gente utilizá-la. E vou trazer aqui para baixo. Pronto. Deixa a nossa área de cálculo aqui disponível. O que nós precisamos enxergar agora é o seguinte. Nós temos também um triângulo equilátero dentro da circunferência. Sempre a circunferência ela vai ter inscrito nela também um triângulo equilátero. Então, eu vou lembrar aqui que nós já temos um valor que nós já encontramos. Nós já encontramos aqui o valor do raio da circunferência. O raio da circunferência, ele mede 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Essa é uma informação que nós já encontramos, nós já calculamos. Está aqui, guarda ela. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês aqui também um entendimento sobre o que nós temos aqui também dentro dessa circunferência. Então, veja se você também percebeu isso daqui comigo. Nós temos um ponto de interseção aqui, outro ponto de interseção aqui e outro ponto de interseção aqui do triângulo com a circunferência. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou traçar um novo triângulo equilátero. Olha só, eu tenho um triângulo equilátero aqui, inscrito na circunferência. Olha só. A partir daqui, eu tenho a seguinte relação. Preste bastante atenção. O centro da circunferência, esse centro que está aqui, ele vai ter uma relação com o lado do triângulo. Eu preciso encontrar o lado do triângulo. Por que eu preciso encontrar o lado do triângulo? Porque eu já sei calcular a área da circunferência. A área da circunferência, para calcular a área da circunferência, eu só preciso encontrar o raio. Nós já temos. O que nós precisamos agora? Nós precisamos encontrar o lado X aqui, ó, desse triângulo equilátero que está inscrito na circunferência. E como que eu vou fazer? Como que eu vou proceder para encontrar esse lado? Eu tenho uma informação aqui para vocês e preste bastante atenção. Olha só. O centro da circunferência, ele coincide com o baricentro, o ortocentro ou o incentro. Se você não sabe do que eu estou falando daquela dica lá, ó, uma dica bem legal, ó. MAB, olha só, é besta, mas vai servir para você gravar.
MAB é o nome do meu boi. Olha só. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o encontro das mediatrizes, olha só, o encontro das mediatrizes, das alturas e das bissetrizes. O que é a mediatriz? É quando você divide o lado oposto ao meio e desce uma reta, que divide o lado oposto exatamente ao meio. Esse ponto aqui em relação a esse vértice, ó, e em relação a esse outro vértice que eu estou mostrando aqui, é aquele ponto lá. Pronto. O encontro é aqui no meio, ou seja, B. B é o quê? É o baricentro. O baricentro. O encontro das alturas. O encontro das alturas é o ortocentro. O que é o ortocentro? Quando você traça, vou pegar o vértice lá em cima do triângulo e vou projetar no outro lado. Eu vou projetar a altura. Se você fizer isso com todos os vértices do triângulo, olha só, você vai projetando no lado oposto suas respectivas alturas. Então, isso vai trazer para você o ortocentro. E o que é a bissetriz? Bissetrizes. O encontro das bissetrizes é quando você divide os ângulos em dois ângulos congruentes e traça a reta. Então, a reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Olha só, elas também se encontram no mesmo ponto que é lá no meio. Então, o encontro das bissetrizes chama-se de incentro. Beleza. Então, o encontro das medianas, alturas e bissetrizes formam o baricentro, o ortocentro e o incentro, respectivamente. Mas por que eu estou te mostrando isso? Preste bastante atenção. Eu estou te mostrando isso para te chamar a atenção a um simples detalhe aqui que você vai gostar muito de perceber, que é o seguinte. O incentro, o baricentro, o ortocentro e o incentro do triângulo equilátero, ele possui uma relação direta com a altura do triângulo. Que relação é essa? Ele divide ela em três partes. Olha só que beleza. Então, daqui até aqui é 1/3. Do centro até a metade da segundo segmento de reta é mais a metade, aqui é a metade. Ou seja, essa altura ela ficou então dividida aqui em três partes. E são três partes iguais, são três partes congruentes. Então, a altura do triângulo dividida em três partes. Então, aqui eu tenho 1/3 da altura, aqui tem 1/3 da altura e aqui também tem 1/3 da altura. Essa altura que eu estou colocando para vocês aqui não é essa altura que nós encontramos lá. Aquela altura lá é do ponto de cima até o ponto de baixo, lá perto do 10 centímetros, viu? É outra altura. Então, essa altura aqui, ó, nós conseguimos calcular essa altura. Por quê? Porque nós temos aqui também o raio da circunferência, tá? Então, preste atenção. O que eu quero que você enxergue aqui? Eu quero que você enxergue o raio da circunferência. Onde está o raio da circunferência? O raio da circunferência, ele está aqui, ó, do centro da circunferência até a ponta de cima lá, ó. Esse aqui é o raio. E você percebe que esse raio ele pega 2/3 da altura. Olha só. Então, o raio da circunferência ele é igual a 2/3 da altura. E esse raio nós já conhecemos. O raio nós já conhecemos. Esse raio aqui, ele está descrito lá em cima. Então, nós podemos afirmar aqui que nós temos que o raio, que mede 5 raiz de 3 sobre 2, ele equivale a 2/3 da altura do triângulo. Olha só que beleza.
Nós vamos determinar aqui a altura e vocês vão entender por que nós estamos determinando a altura desse triângulo que foi formado ali, tá? Então, vamos lá. Para determinar a altura, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da seguinte maneira. O 2 que está aqui multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, a altura vale 5 raiz de 3 dividido por 2. Agora, esse 2 que está multiplicando, ele vem dividindo. E o 3 que está dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. Ou seja, a altura do triângulo pequenininho que nós formamos ali agora vai ser exatamente 5 vezes 3, 15, raiz de 3, dividido por 2 vezes 2, multiplica os denominadores, que vai ser igual a 4 centímetros. Então, essa altura aqui é a altura desse triângulo que está ali, do triângulo inscrito, tá? Então, é a altura do triângulo inscrito na circunferência. O que isso significa? Quando nós temos, se nós já temos a altura do triângulo inscrito na circunferência, você lembra que nós temos uma relação da altura do triângulo equilátero com o seu lado. É essa relação aqui, ó. Então, a altura de qualquer triângulo equilátero vale o lado raiz de 3 sobre 2. Então, utilizando essa informação aqui, nós vamos substituir e nós poderemos, então, dizer que a altura, essa altura aqui, ela vale 15 raiz de 3 sobre 4. E nós podemos afirmar que ela vale quanto? Pela forma, ela é o quê? Lado do triângulo. Esse lado aqui do triângulo que nós precisamos encontrar, desculpa, ele vale x. Então, eu já vou substituir aqui, ó. Vou chamá-lo de x. Ele é o x. Vamos substituir o x. Então, ele vale x raiz de 3 sobre 2. Ah, então agora ficou muito mais simples. Olha só, eu vou facilitar, abreviar os cálculos para você. Então, você pode fazer assim, ó. 15 raiz de 3 sobre 4 é igual a x que multiplica raiz de 3 sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. X é igual a... Vou só inverter os lados, né? 15 raiz de 3 sobre 4. Agora, preste bastante atenção nisso daqui que eu vou fazer, ó. Esse valor aqui é o que multiplica a incógnita x. Eu poria ele aqui antes do lado, né, do x. Mas o que eu vou fazer? O raiz de 3 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo. E o 2 que está dividindo, ele vai para o segundo membro lá, né? Vou inverter. Ele vai multiplicando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero simplificar o raiz de 3 com o raiz de 3. E eu vou simplificar o 2 com 2, que vai dar 1. E o 4 com 2, que vai dar 2. Então, o que vai sobrar? X é igual a... Sobrou o quê? 15 dividido por 2. 15 é o lado do triângulo equilátero. Olha só que maravilha que ficou aqui agora. Então, agora vai ficar muito mais fácil concluir esse cálculo. Por quê? Você precisa concordar comigo agora na seguinte situação. Então, fique bastante atento a isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente precisa entender, o que você precisa concluir aqui junto comigo. Para calcular essa área, eu preciso calcular aqui, primeiro, o que eu vou subtrair da circunferência. Eu vou fazer o cálculo, olha só. Eu vou fazer o cálculo da área da circunferência como um todo. Quando eu fizer isso, eu vou fazer o cálculo de toda essa área aqui que eu estou colorindo, inclusive a área de azul, olha só. Então, quando eu fizer o cálculo da área da circunferência, olha só,
a área da circunferência, ela mede πr ao quadrado. Ou seja, a área da circunferência mede π, que multiplica qual é o raio da circunferência. Nós já encontramos ali o raio da circunferência. O raio da circunferência mede 5 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vai ser 5 raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, que vai dar π, que multiplica 5, ó, essa fração aqui, 5 raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, todos os termos vão ser elevados ao quadrado. Então, 5 ao quadrado vai dar 25. Raiz de 3 ao quadrado vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9, 3. E 2 ao quadrado, que vai ser 4. Ou seja, a área da circunferência, ela mede 25 vezes 3, 75 sobre 4 vezes π centímetros quadrados. Ótimo, nós já temos a área da circunferência. Porém, nós temos a área da circunferência inteira. Nós não queremos calcular a área da circunferência inteira. Nós queremos calcular só uma parte da área da circunferência. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos subtrair, olha só, eu vou desfazer isso aqui, ó. Nós vamos subtrair só o triângulo que está lá dentro. Por quê? Porque se nós já sabemos qual é o lado do triângulo inscrito na circunferência, então nós vamos subtrair só aquela área lá, ó. Então, veja como vai ficar agora, como está ficando, ó, o passo a passo do nosso cálculo. Vou subtrair a área do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Vou fazer isso aqui de outra cor. A área do triângulo inscrito na circunferência. A área do triângulo é o quê? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que é igual a... Esse lado aqui é o vale x, tá? Nós chamamos ele de x. E nós já calculamos o valor desse x, que não é 10. Não é o 10. Nós calculamos o x e o x vale, tá aqui, ó, 15 sobre 2. Então, nós vamos ter o quê? 15 sobre 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Ou seja, nós teremos aqui 15 ao quadrado vai dar 225 dividido por 4, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. O que nós fazemos aqui agora? Esse 4 que está como denominador é a mesma coisa de 4 dividido por 1. Ou seja, divisão de duas frações, o que a gente faz? Conserva a primeira, 225 raiz de 3 sobre 4, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre 4, que vai dar 225 raiz de 3 sobre 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Beleza. Então, isso daqui se refere a essa área que está aqui, ó. A essa área do triângulo inscrito na circunferência, tá? E o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer a subtração dessas duas áreas. Então, quando nós fizermos a subtração dessas duas áreas, a área da figura vai ficar daquele formato ali, ó. Ela vai ficar vazia, né? Vai ficar branco. Eu vou até apagar aqui para não ficar aquela linha lá também. Então, aqui, ó, o que nós temos? Vou retirar isso daqui, né? Só para não atrapalhar a visibilidade sua aí. Vamos lá. Agora ficou mais interessante, né? O que nós temos aqui agora? Olha só. Vamos continuar nosso cálculo. Beleza? Então, a área da circunferência menos a área do triângulo equilátero inscrito. Vai ser, a área da circunferência são 75 sobre 4, que multiplica π, centímetros quadrados, menos a área do triângulo, que vai dar 225 raiz de 3 sobre 16. Pronto.
que nós podemos dizer aqui? Nós teremos aqui o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 16 é o próprio 16. Então, aqui vai ser o 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. E 4 vezes 75 vai dar 300. Vai dar 300π menos 16 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 225 raiz de 3, 225 raiz de 3. Ou seja, 300π menos 225 raiz de 3 sobre 16. Pronto, esse é o valor. Não precisa simplificar ele aqui agora. Então, eu não vou colocar o 75 como fator comum em evidência. Vou deixar aqui do jeito que está. Por quê? Esse não é o resultado. Por que que esse não é o resultado? Agora complicou, não complicou? Complicou nada, gente. Olha só. Não complicou nem um pouquinho. Porque, olha só, perceba aqui comigo que o que eu encontrei lá na resposta que nós calculamos aqui agora, o que nós encontramos foi essa área azul toda. Toda essa área que está em azul. Porém, nós não queremos essa parte em azul aqui, ó. Esse pedaço aqui nós queremos subtrair do total. Esse pedaço que está aqui, você há de concordar comigo que ele representa 1/3 dessa parte inteira, porque nós temos 3 partes iguais a ela. Então eu quero tirar 1/3 dela, ou seja, eu quero que dessa área aqui, ó, que nós calculamos, eu quero só 2 partes, né? Essa parte aqui e essa segunda parte aqui. Ou seja, eu quero 2/3. Por quê? Eu quero retirar 1/3. Se eu quero retirar 1/3, eu quero ficar com 2/3 daquela área. Então, isso significa para a gente, então, olha só como que ficou bacana, porque dessa área que eu encontrei, eu quero a área total, a área achurada lá em azul, a área azul, né? Ela equivale a 2/3 do que eu encontrei. Então, eu quero 2/3 de 300π menos 225 raiz de 3 sobre 16. É isso que eu quero. Ou seja, quando eu quero fazer isso, o que eu faço? A área em azul, vou colocar assim, a área azul, ela equivale a 2/3 de, é a multiplicação, né? 2/3 de 300π menos 225 raiz de 3 sobre 16. É isso que eu quero encontrar. Então, olha só, como que eu vou começar a simplificar um pouco aqui as coisas. Já vou simplificar por 2, que vai dar 1, e o 16 por 2, que vai dar 8. Ótimo. Eu também posso simplificar o 3, mas eu vou te mostrar aqui por que eu vou simplificar o 3 ali, ó. Então, a área em azul, ela representa 1/3 que multiplica 300π. Eu vou colocar o 3 como fator comum em evidência, porque eu vou simplificar com aquele 3 ali de baixo. Então, eu vou ter o 3 que multiplica 100π. Menos o 225 é o 3 vezes 75, ou seja, 3 que multiplica 75, que multiplica a raiz de 3. Tá vendo? Tudo isso aqui também dividido por 8. Então, por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer isso aqui, ó. O 3 não é um fator comum em evidência aqui, ó. Vou tirar ele daqui. Então, é o 3 que multiplica o 100π e é o 3 também que multiplica 75 raiz de 3. Ou seja, eu vou simplificar 3 com 3. Então, eu já não preciso mais desse multiplicador aqui, né? Que só sobrou 1. Esse fator sobrou o quê? Sobrou 1. Então, o que nós temos lá? Nós temos 100 que multiplica o π menos 75 raiz de 3 dividido por 8 centímetros quadrados. Essa é a resposta lá. Ótimo. Então, está aí, está bem explicadinho. Aquela área em azul, ela mede 100π menos 75 raiz de 3 sobre 8 centímetros
quadrados. Essa é a resposta. Tá aí o desafio e eu te aconselho a tentar resolver essa questão aí sozinho. Dá uma pausa lá no início do vídeo, tente fazer você, porque lembre-se, tudo que nós acabamos de fazer aqui, ele vai trazer para você um baita de um resumo do conteúdo, e ele vai trazer para você também um baita de um treinamento de atenção, um treinamento de atenção aos cálculos que você está fazendo. Se você conseguir chegar lá no resultado sem errar, isso significa que a sua concentração na resolução de questões já está no nível de excelência. Você vai ser capaz de resolver qualquer prova, porque o seu nível de atenção, seu nível de raciocínio, ele está num patamar que a maioria das pessoas não consegue atingir, certo? Então, depois dessa aula, merece um likeão, merece que você esteja inscrito nesse canal, porque este canal ele vai te ajudar e vai te deixar uma pessoa cada vez mais segura na hora de fazer os cálculos e cada vez mais assertivo, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.